Vamos continuar com a análise ao livro dos Espíritos. Não está aqui alguém pela primeira vez? Então pronto, o livro dos Espíritos porque se não tivesse eu avançava já assim, só uma breve explicação. É a obra fundamental da nossa doutrina, é o livro dos Espíritos. Foi escrito por Hippolyte Léon Denisard de Riveil, que utiliza o pseudónimo de Allan Kardec, porque ele soube, durante a feitura do livro, que tinha sido Allan Kardec numa anterior existência dele na Gália, ao tempo dos gauleses. A Gália que hoje é a França. Portanto, é a obra fundamental da nossa doutrina. Foi publicada, foi a primeira edição em 14 de abril de 1857. É uma obra que tem 1018 ou 1019 perguntas, tudo depende das edições e o problema está na pergunta 1010 e 1011. Há quem considere 1010 a linha A e há quem considere a pergunta 1011. Se for 1011 tem 1019 perguntas, que é o caso deste volume que está aqui. Se for a linha A na pergunta 1010 terá então 1018 perguntas. Nós já estamos no segundo capítulo da obra, Conhecimento dos princípios das coisas. Hoje vamos falar nas propriedades da matéria. Mas na semana passada tivemos uma excelente explicação sobre o que era o fluido vital, dada pela nossa irmã Filó aqui. Portanto, o fluido vital parte do fluido universal. Ela até deu o exemplo como o fluido universal sendo um queijinho e cada um de nós tem uma fatiazinha. Só para complementar, o fluido vital, nós vimos com a quantidade de fluido vital necessária para o tempo, para a duração da nossa existência. Imaginemos que eu venho com fluido vital para ter uma existência de 85 anos, mas que perante as vicissitudes da vida, as coisas correm mal, eu não tenho força, não tenho a capacidade de resignar, de aceitar o que me está a acontecer e suicido-me. Aos 50 anos. Portanto, ainda há aqui um hiato de 35 anos de fluido vital. Se eu venho com ele para 85, certo? E se me suicido aos 50, este fluido vital que sobra, ele vai regressar ao fluido universal. Não se perde. Depois, o meu espírito terá que fazer uma reencarnação de complemento, porque eu cortei-lhe 35 anos de vida na existência que estava pré-feita para eu vir. Ok? Então vamos passar. Propriedades da matéria. Sabemos que o espírito é o princípio inteligente do universo. E o que é a matéria? A matéria é aquilo em que o espírito se apoia, se molda durante a sua evolução, pelo qual o espírito se expressa. À medida que vamos evoluindo, iremos cada vez mais perceber melhor a matéria. E então vamos à pergunta 29, que fala a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria. E os espíritos respondem a Allan Kardec. Da matéria como a entendeis, sim. Não, porém da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e subtil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. E depois Kardec dá esta explicaçãozinha muito simples. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos não há peso. Do mesmo modo que não há alto nem baixo. Ora, a ponderabilidade. O que é isto da ponderabilidade da matéria? O que é ponderável? Ponderar é a capacidade que temos de mensurar a matéria, de medir, de pesar, de a sentir. Depois falam também aqui, portanto, na matéria pesada. A matéria pesada portanto, o fluido universal primitivo é a matéria mais elementar do universo. Quer dizer que tudo parte daqui. Nós ainda não conseguimos perceber a matéria e nas perguntas mais à frente já vamos ter mais essa consciência do que é a matéria. Ainda não estamos aptos a perceber bem o que é isto, o que é a matéria. Na pergunta 30, a matéria é formada por um só ou muitos elementos? Se vos fizessem esta pergunta, o que é que responderiam?
Vamos ver a resposta dos espíritos. De um só elemento primitivo, os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Portanto, eu responderia tal e qual se me fizessem essa pergunta, como respondeu a nossa irmã Ivone. Para mim a matéria são vários elementos. E agora os espíritos respondem um só elemento. Portanto, é por isso que eu falei, ainda não temos capacidade de compreender então o que é isto da matéria. Por exemplo, imaginem uma peça de Lego. O Lego a matéria é uma só, mas eu com o Lego consigo fazer várias construções. Ou consigo fazer uma casa, ou consigo fazer um carro, ou consigo fazer um avião. Mas a matéria está lá. Portanto, aqui a matéria também permite estas várias transformações, porque existe apenas um só elemento único, primordial, que possibilita depois a existência de todos os outros que nós conhecemos. Mas tudo sai daquele. E tudo é aquele elemento em várias transformações. Nós já chegámos também aos poucos que se têm vindo a evoluir. Antigamente conhecíamos o átomo, depois sabemos que o átomo tem núcleo, depois vem o eletrão, vem o próton. Cada vez mais são descobertos elementos porque Deus assim permite que seja possível. Porque quando eu andei a estudar, a tabela periódica tinha, salvo erro, 111 elementos. Hoje já tem muito mais elementos na tabela periódica. E há aqui gente que quem estudou anterior a mim, a tabela periódica, se calhar, quem foi para a ciência, a tabela periódica tinha muito menos elementos. À medida que eles vão sendo conhecidos, por exemplo, a tabela periódica que eu conheci no 8º ano era diferente da que eu conheci no 12º. O 12º já incluía um elemento que era o plutónio. Quando eu andava no 8º ano, a tabela periódica não continha, por exemplo, o plutónio lá inserido. Portanto, cada vez mais a tabela periódica há de ir crescendo aos poucos. Há uns anos atrás, quem é que ouviu falar nesta medida? Nanómetro. O que é um nanómetro? É a divisão de 1 milímetro por 1 milhão. Nanómetro. Nós praticamente não conseguimos mensurar o que é 1 milímetro. Agora imaginem mensurarmos 1 milímetro a dividir por 1 milhão. Vejam a quantidade de zeros que estão antes de aparecer o número 1. Vamos passar à pergunta 31. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? E os espíritos que responderam a Kardec. São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união e em certas circunstâncias. Portanto, nós sabemos que agora a ciência, como eu há bocado falei, aos poucos, mas este pouco ainda são muitos anos, há de chegar ao elemento principal da matéria. Havemos lá chegar. Portanto, as transformações deste é que geram tudo o que nós conhecemos. E este só elemento é tão versátil como outros são. Por exemplo, imaginem o hidrogênio. Onde é que nós podemos encontrar hidrogênio? Na água, H2O. Mas também vamos encontrar o hidrogênio na bomba atómica, por exemplo. Vejam a versatilidade destes elementos. Vamos encontrar hidrogênio na radioatividade. E a radioatividade utilizada nos hospitais, que é fantástica para os médicos descobrirem determinados problemas nas pessoas. Portanto, vejam a versatilidade destes elementos que há de subelementos, porque elemento é só um, que eu não sei qual ele é ainda, porque não o conheço. Isto serão subelementos do elemento primitivo, do único. A maneira como o elemento primitivo se comporta e se compõe é que geram as diferentes características que os outros elementos irão ter. Tudo isto tem a ver com a disposição molecular. E um exemplo um bocadinho, talvez, grosseiro. Eu se tiver
aqui no centro espírita, tenho um determinado comportamento. Mas se estiver com a malta do rugby, o meu comportamento é completamente diferente. As energias são outras, não é? Aqui sou muito mais calmo, muito mais tranquilo, e com a malta do rugby, às vezes, uma pessoa... somos mais alegres, mais impulsivos, às vezes, se estivermos a ver então um jogo, certo? Portanto, tudo isto depende e das afinidades que estão. Não estão a imaginar, por exemplo, uma trupe do Al Capone a serem muito tranquilos, correto? Quando estão reunidos. De certeza que naquelas cabeças eles estão a imaginar alguma coisa, por exemplo. Pergunta 32. E última desta parte. De acordo com o que vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? E os espíritos responderam, sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. E depois Kardec conclui com uma explicaçãozinha esta resposta. A demonstração deste princípio encontra-se no facto de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos do mesmo modo. Enquanto que uma coisa agrada ao gosto de um para o de outro, é detestável. O que uns veem azul, outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. Ora bem, isto passa-se precisamente connosco. No caso das cores, há uma patologia, entre aspas, o daltonismo. Eles não conseguem distinguir determinadas cores. Aqui no caso dos sons, por exemplo, eu adoro AC/DC, Rammstein, e detesto, por exemplo, ouvir Emanuel, Tony Carreira, não gosto. Enquanto se calhar outras pessoas não gostam de ouvir AC/DC e Rammstein e gostam de ouvir o Tony Carreira e o Emanuel. E nós temos só que respeitar os gostos de cada um. No caso das substâncias venenosas, há determinadas quantidades de veneno que podem matar, mas um bocadinho bem doseado desse veneno até pode salvar determinadas vidas. Fiz-me entender? Muito obrigado por me terem escutado.